Não tenho dúvida de que o coração humano é um espaço sagrado, criado para ser a morada de Deus. Contudo, quando esse espaço não é preenchido pela presença de Deus, ele se torna uma ruína, habitado por tudo que é contrário ao propósito de Deus. Em Salmos 54, versículo 3, Davi descreve os homens violentos como pessoas que não têm lugar para Deus. Diz Davi, eles são cruéis e na sua vida não existe lugar para Deus. A ausência, o vago em nosso coração, ou um coração neutro, não existe. Ao rejeitar a presença de Deus, o coração se torna terreno fértil para o egoísmo, a violência e a destruição. A Bíblia descreve o coração humano como a sede dos pensamentos, das emoções e das vontades. Quando ele é preenchido por Deus, torna-se um templo vivo, refletindo a bondade, misericórdia, a justiça, a santidade. Mas quando vazio de sua presença, ele se torna uma ruína, como Jesus advertiu em Mateus capítulo 12, quando diz o espírito maligno retorna ao coração vazio e o encontra pior do que antes. Esse tema nos convida a refletir. O que estamos permitindo habitar em nossos corações? Será que estamos construindo um templo ou deixando com que o nosso coração se torne uma ruína? Vamos pensar sobre isso então? Saul, por exemplo, de um escolhido a um coração em ruína. Diz a Bíblia, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. 1 Samuel 16,14. Saul começou sua jornada como um escolhido de Deus para ser o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para construir um coração como templo de Deus, chamado com unção, com direção divina. Mas a sua desobediência e orgulho abriram espaço para a ruína. Ao rejeitar os mandamentos do Senhor, Saul gradualmente foi perdendo a presença divina até que a presença divina saiu por completo de sua vida. O momento mais trágico ocorre quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, deixando-o vulnerável a um espírito maligno. Sua vida, que deveria ser um exemplo de liderança piedosa, tornou-se um retrato de destruição, inveja, desespero. Saul é um alerta de que o coração humano não é neutro. Se não permitirmos que Deus habite em nós, outros espíritos preencherão esse espaço. O chamado de Deus é que, como templo do Espírito, sejamos um lugar de sua presença e glória, não de ruína espiritual. A parábola da casa vazia que Jesus nos traz, diz assim o Evangelho. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para a casa de onde saí. Jesus fala essa parábola em Mateus capítulo 12. Jesus descreveu o perigo de um coração vazio em sua parábola da casa varrida. Quando um espírito maligno deixa uma pessoa, o coração fica como que uma casa limpa, mas vazia. Se não for preenchido com a presença de Deus, o espírito maligno retorna com outros ainda piores, tornando a condição da pessoa pior do que antes. Essa parábola nos ensina que a neutralidade espiritual é uma ilusão. Um coração sem Deus é vulnerável a ser preenchido por influências destrutivas. Isso não significa que devemos viver em constante temor, mas sim em vigilância e dependência de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos protege, nos purifica, fortalece e nos faz templo, morada de Deus. Mas um coração vazio, sem lugar para Deus, se torna uma ruína, incapaz de resistir às pressões do mundo e às tentações do inimigo.
Nosso coração foi feito para ser um templo vivo. Diz a Bíblia: acaso não sabem vocês que vocês são templo do Espírito que habita em vocês? 1 Coríntios 6:19. O apóstolo Paulo nos lembra que o coração humano, como templo do Espírito Santo, é o lugar onde Deus deseja habitar. Ele não é apenas um convidado, mas o Senhor desse espaço. Quando permitimos que Deus habite em nosso coração, sua presença transforma cada aspecto de nossa vida, cada detalhe de nossa vida, porque fazemos dele morada. Ele nos molda em justiça, em amor, em santidade. Por outro lado, quando negligenciamos nossa comunhão com Deus, o coração se torna um lugar vulnerável a influências negativas. Não basta apenas afastar o mal. É necessário preencher esse espaço com a presença de Deus. O coração como templo não é um estado passivo, não é um lugar ou um espaço passivo, mas ativo, onde a oração, a adoração, a obediência edificam o lugar onde Deus mora. Um templo reflete a glória de quem nele habita. Quando Deus é o centro de nossas vidas, o coração se torna um lugar de paz, esperança e propósito, e é claro que isso se irradia do nosso corpo para toda a nossa vida. O coração humano é o espaço mais precioso que possuímos. Criado para ser um templo vivo, ele reflete aquilo que ocupa. Saul, que começou como ungido de Deus, tornou-se uma ruína espiritual ao rejeitar a presença divina e permitir que o orgulho, a desobediência tomasse esse lugar. Jesus nos advertiu sobre o perigo de uma casa vazia, mostrando que um coração sem Deus é um convite aberto para a destruição. Conta-se uma história bem interessante, de um homem que encontra uma igreja abandonada, com vidraças quebradas, paredes cobertas de poeira, os bancos todos fora do lugar, mas ele decide varrer, ele decide limpar, restaurar cada detalhe daquele templo com dedicação. E assim ele transforma o espaço em um lugar de luz e beleza. Assim é o nosso coração. Deus nos convida a entregar a Ele as ruínas que acumulamos ao longo da vida, para que Ele possa restaurar cada detalhe e habitar em nós. O chamado divino é claro. Faça de seu coração um templo e não uma ruína. Deixe que Deus o preencha com sua presença e transforme sua vida em um reflexo da sua glória eterna. Que bênção fazer da nossa vida, do nosso coração, um templo, morada do nosso Deus. Já fez a sua inscrição no canal? Deixa aí o seu like, faça o seu comentário e, claro, compartilhe o nosso devocional e leve essa mensagem para mais pessoas. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua jornada. Um abração.